Estamos de volta com o programa Cidades e para você que chegou agora, o destaque de hoje é para Cabo Frio. Estão aqui no estúdio para falar sobre a realidade política e socioeconômica do município o deputado estadual Jânio Mendes e o vereador Luiz Geraldo. Bom, eu finalizei aí o primeiro bloco com uma pergunta, gostaria que os senhores respondessem. Afinal, quais são as ações que devem ser tomadas aí para que Cabo Frio enfrente essa atual crise econômica? Olha, existem dois aspectos fundamentais. O primeiro, a forma de você fazer dinheiro direto é cortando despesa, né? Esse exercício a prefeitura deve estar fazendo, né, a fim de enquadrar a despesa dentro da receita. Mas você não pode cortar tanto, porque existem serviços essenciais que não podem ser suprimidos. Saúde, educação, coleta de lixo, são serviços básicos. Então você precisa fazer receita, né? Algumas formas, aqui, do ponto de vista do Estado, a gente está tratando de uma recuperação de receitas que o Estado perdeu, né? E que o município tem participação. Por exemplo, o ICMS, né? O Estado está negociando, nós autorizamos aqui na Assembleia, o Estado vender a dívida ativa. Quando ele vende a dívida ativa, ele recebe um bolo. Desse bolo, aquilo que é ICMS, a cota parte dos municípios, 25%, vai ser retido. Isso vai ser destinado aos municípios. A gente já autorizou aí a 60 bilhões a dívida ativa do Estado. O Estado já está autorizado a vender, o governador já tem um leilão marcado para a venda dessa dívida. Isso vai permitir uma injeção de receita nos municípios. No nosso caso específico da questão do petróleo, por exemplo, além da queda no preço do barril do petróleo, de oscilação de dólar, nós temos o fator produção. E a produção nos poços que atingem Cabo Frio, que afetam diretamente a Cabo Frio, Roncador e Marlim, está decrescente. Então, mesmo que haja uma recuperação no preço do petróleo, que o dólar continue alto, a nossa receita de Cabo Frio, com royalties, não vai melhorar para 2016, na tendência que está. Nós fizemos aqui na Assembleia uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as perdas da Petrobras, tá? E um dos encaminhamentos que a gente deu, e foi aprovado no relatório final, é que a Petrobras, a ANP, cobre da Petrobras um plano de requalificação dos poços de Marlim e Pescador. São poços que já têm 20, e Roncador, que já têm 20 anos de idade, de vida útil, e estão trabalhando com uma estrutura obsoleta, né? A gente está ali na região, todo dia passam carretas de tubos que vão para Macaé. Os poços mais modernos produzem mais e os mais antigos produzem menos. Então, requalificar esses poços vai ser fundamental. Isso por quê? Porque a gente identifica que há uma estratégia da Petrobras de favorecer o pré-sal. Por quê? O pré-sal muda o modelo de concessão para partilha e não tem participação especial. Não tendo pagamento de participação especial, não tem, menos imposto que a Petrobras paga e mais lucro que ela tem por aquela exploração. E as atividades da Petrobras no pré-sal estão em direção ao sul. Então nós precisamos levá-las em direção ao norte, requalificando os poços existentes. Esse é um ponto. Um outro ponto que a gente identificou e que vai colocar dinheiro direto nos municípios a participação especial. O município só sabe que recebe, o Estado só sabe que recebe. Como é feita essa fórmula para calcular, ninguém sabe. E ninguém nunca se interessou, porque o dinheiro caía do céu. A cada mês vinha mais dinheiro. Então ninguém nunca se preocupou. Na CPI a gente identificou como é que é feita a participação especial. Ali a Petrobras ela lança todo o custo de produção. Então nós pedimos a planilha de custo de produção. E identificamos que o Estado e, consequentemente, os municípios, estavam sendo lesados pela Petrobras a partir do momento que naquela planilha está entrando índices que não são os de produção direta daqueles campos. Então isso vai gerar uma dívida em torno de 4 bilhões de reais da Petrobras com o Estado e municípios em participação especial. Isso vai reforçar. Então são iniciativas que a gente está tomando para atender às necessidades do Estado e dos municípios. E o senhor, Jânio colocou aqui, eu li isso no Globo ontem, essa prioridade que a Petrobras está tendo em cima do pré-sal.
E isso, para nós daquela região, não é bom, porque os poços lá, como ele falou, são poços mais antigos, com produção decrescente, e a gente precisa, para que esse preço do barril suba, de fatores como a produção, o valor do dólar, a quantidade de petróleo no mercado, e a quantidade de petróleo no mercado mundial não diminuiu, então a oferta é muito grande e o preço tende a não subir. Então a gente precisa não estar muito preocupado com essa volta do barril do petróleo a preços que não voltam mais. Eram patamares de 140 dólares, hoje a gente vive com a realidade de 40, 50 dólares o preço do barril do petróleo. Então a gente precisa no município pensar em receitas diferentes. A gente tem um município vizinho ali, São Pedro da Aldeia, que está conseguindo gerar emprego e renda através de incentivos que tragam empresas e tragam empregos para o município. Então a gente precisa pensar isso. Levando inclusive empresas de Cabo Frio. Levando empresas de Cabo Frio, que estavam instaladas em Cabo Frio e foram para São Pedro da Aldeia. E nós falávamos, o Johnny falou aqui sobre o ICMS, teve um fórum agora na Alerj, também sobre o ICMS, que é importante, que vem daquela lei Rosinha, da lei Cabral, onde as cidades que tinham esse incentivo pagam só 2% em relação ao ICMS, e essa disparidade leva a uma tendência muito grande para procura de outros lugares, e agora parece que vai haver uma extensão para todos os municípios de acordo com o IDH desses municípios. Então, como vai para todos os municípios, a gente tem que ter algo a mais para oferecer. Aí são incentivos fiscais municipais, que a gente está preparando isso para que isso seja um atrativo. Cabo Frio é uma cidade bela, uma cidade onde todo mundo quer morar e todo mundo quer trabalhar. Então a gente precisa oferecer essa condição para que essas empresas se instalem no município de Cabo Frio. Bom, claro então, que lá... além de ter algo aprovado no Fundo de Recuperação, algum projeto aprovado no Fundo de Recuperação Econômica, o município de Cabo Frio também pretende isso é uma lei que eu estou entrando na Câmara com vários incentivos fiscais, como o IPTU, como o ITBI, como taxa de incêndio, com alguns comprometimentos, ISS, que as empresas precisam ter, mão de obra local, compra no mercado interno, tudo isso para atrair esses empregos e essas empresas. Tem também um projeto que foi aprovado aqui na Alerj em julho, que é o Fundo de Recuperação dos Municípios Fluminenses, que antes abrangia 35 municípios, agora o governador também estendeu isso para os 92 municípios. Acho que é pela AG Rio, né, João? Uhum. Que ele faz com que a empresa pague um empréstimo em 25 anos a 2% ao ano. Financia a instalação da empresa. 80% da empresa o governo financia através do fundo. Então é mais um incentivo que o governo do estado está tendo, porque hoje a gente vê, Marcelo, que a gente lê as notícias aí, a gente fica apavorado. Dizem que quase 80% das cidades não terão condição de pagar o 13º. No mês passado, nós tivemos quase 40 prefeitos em Brasília pedindo recurso porque não tinham condição de manter os seus serviços. Estavam parando com os serviços não essenciais em seus municípios. Então, essa crise atingiu muito, muito mais o Rio de Janeiro em função dessa queda do petróleo, ser toda aqui. Essa arrecadação do petróleo aqui em Espírito Santo com uma parte, mas a maioria é aqui. Então a gente precisa, o que eu falei para você no bloco anterior, de um novo olhar de administração, para que a gente possa mudar. A gente sempre teve na nossa região, como o Jane falou aqui, uma facilidade muito grande em relação a recursos. A gente estava dormindo e estava recebendo dinheiro, sem trabalhar. Então agora mudou isso, agora mudou. A gente precisa pensar diferente na forma de administrar a cidade. E esse incentivo que o governo do estado está dando, essas formas de atrair dinheiro, são muito importantes para os municípios. E é preciso, fundamentalmente, que haja planejamento municipal, como bem colocou o geral. A concorrência, por exemplo, a mudança na lei, ela vai, que hoje a lei Rosinha, antiga lei Cabral, hoje lei Pezão, ela atende 51 municípios, com ICMS diferenciado a 2%. O restante a 19%. Com a universalização da lei, os municípios que têm menor IDH continuarão com incentivo de 2%, mas todos poderão ter o incentivo. Como é que você vai compensar isso? Com incentivo municipal. E aí o município que vai entrar na disputa,
ele tem que oferecer as melhores condições. Porque as cidades são muito próximas, né? Para isso você tem que ter um planejamento municipal, definição de área, infraestrutura necessária, né? E nessa guerra de impostos, dentro dos limites estabelecidos. Né? Por exemplo, o STF agora pacificou que os municípios podem cobrar ISS até 2%. Então, de 5% a 2%, né? Você tem aí o limite concorrencial. Cabo Frio cobra 5%. O município do lado cobra 2%. As Eu vou para o município do lado, 2%, por exemplo. Né? Então, é preciso que haja esse entendimento. Um outro fator também interessante na recuperação dos municípios, principalmente na nossa área do turismo, né? Nós estamos aqui aprovando uma PEC de autoria dos deputados Rosenberg Reis e Bernardo Rossi, que taxa no ISS no município as operações de cartão de crédito e cartão de débito. Que hoje essas empresas recolhem esse ISS lá na sua sede, em Barueri, no estado de São Paulo. Osasco, estado de São Paulo. Então, permitir essa taxação no município, para a gente, vai ser impulsionar a receita do ISS. Então, eu fui o relator da PEC, a PEC já foi aprovada, e é uma luta. O município tem que se preparar também. Porque vai entrar em disputa judicial. São Paulo não vai querer perder. Né? Hoje, por exemplo, o STJ já pacificou em vários estados da federação essa cobrança. Então, mas o que a empresa vai fazer para retardar pagamento? Ela vai à justiça mesmo sabendo que vai perder. E o município tem que se preparar para essa disputa judicial. Né? Aí entra a Câmara Municipal. Isso. Como é matéria tributária, você tem princípios, anterioridade, noventena, tem que mudar a lei municipal, admitir no Código Tributário Municipal essa cobrança para que ela possa ser implementada tão logo esteja promulgada. Eu assisti a essa sessão que Jane está falando aí, eu por acaso estava assistindo em Cabo Frio, quando foi votada em primeira discussão essa PEC. E liguei para ele no dia seguinte, ou no mesmo dia, me falha a memória, já procurando saber o que o município precisava fazer para que a gente se adequasse e não perdesse nenhum tempo em relação a isso. Então, é importante isso que ele colocou, essa arrecadação, principalmente numa cidade turística, onde muita gente usa o cartão. Hoje, acho que todos os dias, as pessoas usam cartão mais do que dinheiro. Esse ISS fica retido no município, né? Porque, como ele falou, vai tudo para São Paulo. Eu conversava isso também com o deputado Conte, e ele me falava dessa briga judicial, que certamente irá acontecer, mas é um outro ganho importante que a gente tem em receita para os municípios. Hoje a gente não pode perder receita nenhuma, Marcelo. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Qual a importância de ações do parlamento em conjunto com os municípios? É fundamental que haja essa integração entre o parlamento estadual e o parlamento municipal. O município tem a sua autonomia e as competências, elas são concorrentes. O Estado tem que ajudar o município e para isso é necessário que haja essa comunicação entre o Legislativo Estadual e o Legislativo Municipal. E o senhor? Eu entendo da mesma forma. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto porque, como a gente conversou aqui sobre várias situações, que elas implicam diretamente no município. Leis que são aprovadas aqui pela Alerj, pelo Estado, elas implicam diretamente lá, elas vão estourar no município. Então é importante a gente ter essa parceria, ter esse contato. Eu procuro fazer isso muito com o deputado Jânio, que é da nossa região, da nossa cidade, com o deputado Conte, que é presidente do meu partido, para poder ter essas informações e como que eu consigo, através dessas informações, trazer um ganho para o município. Eu acho que essa interação que a gente tem, que a gente faz, é muito importante e todo mundo se beneficia com isso. Perfeito, gente. Muito obrigada pela participação. Voltem sempre. Parabéns pelo trabalho. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado a todos que nos prestigiaram com a audiência. Um forte abraço. Foi bom estar aqui. Obrigada. O programa Cidades de hoje termina por aqui e se você tiver dúvidas ou sugestões, basta enviar um e-mail para a gente no faleconosco@tvalerj.tv. E para assistir novamente este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.